Bom, tudo aquilo que não poderia acontecer aconteceu. O Vasco não só é derrotado, como é goleado pelo São Paulo lá em Campinas, resultado que deixa o clima lá embaixo para um confronto decisivo contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Vamos falar um pouquinho desse duelo. Fala galera, beleza? Aqui é o Eduardo, sou o dono da Analisa Vasco e estou aqui para falar um pouco de São Paulo e Vasco, o confronto que terminou em 3-0 para o São Paulo, mais uma goleada do Vasco nesse ano, porém a primeira em um bom tempo. A última, com mais de 2 gols de diferença, havia sido contra o Flamengo, aquele fatídico 6-1, ainda com Álvaro Pacheco. Então, de fato, a primeira grande derrota da era Paiva, né? E não poderia vir em forma pior, porque vem num momento de escolhas alternativas do Paiva, no momento em que o time precisava de consolidação, né? Poder chegar com um psicológico forte para o próximo sábado, onde terá de fato o grande desafio dos últimos 13 anos do Vasco, que é a chance de avançar mais uma vez na sua história para a final da Copa do Brasil. Assim, esse confronto foi em Campinas, né, no Brinco de Ouro, estádio do Guarani. O São Paulo optou por mandar esse jogo lá por uma questão de logística, no caso o Morumbi estava sendo utilizado 2 dias anteriores para o show do Bruno Mars, então o gramado não estava na melhor condição possível, e aí o São Paulo optou por essa alternativa. E isso importa muito, porque é um gramado diferente daquele que o Vasco poderia esperar num confronto de Série A. Não digo pela qualidade, mas talvez, bom, pela situação do gramado, né? Um gramado diferente, assim, vamos colocar. Não é um gramado de nível Série A, nível Libertadores. Isso não é para dizer que o Vasco jogou melhor ou pior, mas certamente influenciou, né? E falando também na torcida, que de fato era minoria e até lotou a sua capacidade, mas a torcida do São Paulo de fato fez um fator casa muito presente ali. Então contextos externos também que de fato contribuíam para essa partida, e também sem falar nas notícias que saíram durante o dia. Primeiramente, a morte do pai do Felipe Maestro, nosso diretor, nossos pêsames aqui para ele, porque de fato é uma notícia bem triste. E também a especulação de um empréstimo feito, supostamente a ser feito pelo Vasco com a BTG Pactual, que é um banco de investimentos, e que englobaria, dentre muitas coisas, a venda de parte do percentual da SAF do Vasco para garantias desse empréstimo, né? Uma notícia que foi rebatida pelo Vasco durante a tarde, mas que, enfim, serviu para muitas polêmicas, né? E, claro, trazendo também um contexto da semana, que além, claro, do peso desse jogo contra o Atlético no próximo sábado, também tem o treino aberto na sexta, então, enfim, de fato a cabeça do nosso time não estava nesse jogo. Eu até falei no pré-jogo que isso é daqueles jogos transitórios, que de fato, assim, é importante vencer, como qualquer partida, são pontos desperdiçados, mas o foco real do Vasco, de fato, vai ser no próximo sábado. E assim, pontos desperdiçados e que são muito importantes, porque o Vasco, tendo vencido essa partida, ficaria a apenas um ponto do Atlético Mineiro, que é o clube que vem logo acima da gente, né, na tabela da competição do Campeonato Brasileiro. Então o Vasco iria a 37, o Atlético foi a 38 com empate contra o Fortaleza, partida que aconteceu simultaneamente a essa do Vasco. Então perdeu a oportunidade de se aproximar um pouquinho mais ali do G6, do G8. De fato, perdeu mais uma vez a chance de vencer. E por falar em perder a chance de vencer, 7ª partida seguida do Vasco sem vencer. O Vasco que não vence desde 1º de setembro, quando venceu o Vitória fora de casa também pelo Campeonato Brasileiro, 1-0, gol de João Vitor. Quer dizer, a fase é a pior possível desde que o Paiva assumiu, né? Nunca havia acontecido uma sequência de jogos sem vencer tão grande. E assim, eu sou muito contra essa análise que muitos influencers e páginas fazem de tipo, quando o time tá vencendo é o melhor time do Brasil, é o time mais capaz, o Paiva é o melhor, tem que efetivar. E aí, quando as coisas não acontecem, e não necessariamente por culpa do Paiva, não, o Paiva não serve, tem que trazer um outro técnico pro ano que vem, esse time é muito fraco, não sei o quê. É óbvio que a crítica ela vai estar mais negativa do que positiva quando o time não desempenha, quando o time perde. Mas assim, nessa de tentar procurar culpados, eu tô vendo muita gente falar que o Paiva de repente não serve, não presta. Como se o Paiva, que passou 6 jogos seguidos vencendo no começo de trabalho, tivesse mudado para esse Paiva de agora. É o mesmo Paiva, as ideias são as mesmas, né? Tem muita gente tentando encontrar, não, mas é porque ele fazia esse tipo de substituição e agora ele faz... Não. As ideias continuam as mesmas, né? O contexto de jogo muda, é lógico, mas as ideias, a convicção dele continua a mesma. Né? Não tem nada de diferente, ele continua tentando um time que tem a capacidade de atacar pelos extremos do campo,
que tenha laterais com capacidade ofensiva, que tenha uma dupla de volantes bem estabelecida, garantindo, em tese, lógico, né, aquela solidez defensiva e uma saída de bola confiável. E eu acho que a grande mudança, a grande quebra desse seu ideal de jogo foi justamente a escolha do Payet e do Coutinho começando como titulares nessa partida. E aí já faço o meu primeiro destaque aqui, primeira vez que isso acontece, desde que o Coutinho retorna ao Vasco, né? E, assim, eu não vou dizer que foi um experimento fracassado, porque o time conseguiu ficar mais criativo, conseguiu produzir melhor, mas é evidente que desequilibrou a situação defensiva. O Payet e o Coutinho não são os melhores marcadores, não são jogadores com melhor recomposição. Você ter os dois faz o time perder muita capacidade de marcação, isso é importante. Mas, assim, a tendência, são jogadores com maior expectativa nesse elenco, sabe? Então não tem como você ter os dois no elenco e não utilizá-los. Em algum momento isso vai ter que acontecer, tipo, eles vão ter que estar em campo e produzir, né? Eu acho que esse que é o ponto. E, assim, não só isso, mas o restante do time, né? A escalação que o Paiva optou, deu a entender que ele foi com a força total nesse jogo. E aí, isso especificamente eu vou discordar. Assim, é coerente com o que ele fala, porque ele, em momento algum, falou diferente disso nas coletivas. Ele sempre falou que não existe essa de, porque Copa do Brasil é o foco, porque o brasileiro é o foco. Ele foca em todas as partidas, todos os jogos são finais para ele. Mas, assim, eu acho que você tendo uma distância tão pequena entre os jogos e você tendo uma evidente expectativa, né, para esse jogo contra o Atlético, cara, vale você botar um time remendado, vamos colocar assim, né, e de repente poupar as energias, as forças para chegar lá no sábado, deitar e rolar. Ou se você vai colocar a força total, que você coloca o time que vai entrar em campo contra o Atlético, né, para você fazer seus testes e tal. Não me parece ser o caso. Eu não acho que o Paiva vai entrar com o Payet ou com o Tio contra o Galo, por exemplo. Eu não acho que isso vai acontecer. Ainda mais pelo que ele provavelmente percebeu hoje, né? É uma partida que tende a ser mais física contra o Galo. É um Galo que fisicamente está muito melhor do que o São Paulo. Então, assim, você vai entrar com um time sem capacidade de marcação no meio campo? Eu acho zero chance. Mas, assim, é aquilo. Apesar de qualquer coisa, o recado dessa partida, ele vai muito além daquilo que o resultado pode transparecer. Eu acho que o Vasco, ele tem muitas lacunas a serem sanadas, principalmente na fase defensiva, né? O Maicon fez uma partida, assim, pavorosa. Ele que faz um bom segundo semestre até então, mas uma partida irreconhecível. O João Vitor também, uma partida, assim, cara, irreconhecível. Acho que foi a pior partida que eu já vi do João Vitor com o Vasco, sabe? Então, volto no ponto que eu falei. O Paiva, que chegou a ter 6 jogos seguidos vencendo, ele do nada não presta, porque são 7 seguidos sem vencer. O que mudou daquele Paiva pra cá? Eu vou dizer o que mudou. O Paiva não mudou nada. O Paiva é o mesmo. Só que, assim, constantemente você convive com erros individuais, né? Hoje você teve no primeiro gol uma falha do Léo Jardim, no segundo gol uma falha do Maicon, no terceiro gol outra falha do Maicon, sabe? Aí você pega contra o Juventude, você tem falha do sistema defensivo, você tem falha da marcação, falhas individuais. Mas é só falha individual? Então o Paiva não tem culpa nenhuma? Não, o Paiva talvez esteja muito estagnado naquilo que é a ideia de jogo dele, né? Ele altera muito pouco ali as funções, a formação e tal, mas é o estilo dele. Você não pode entrar e bater, dar murro em ponta de faca, querer que o cara faça diferente. E vamos combinar o seguinte, tá? Tudo aquilo que a torcida pediu em algum momento, ele atendeu. João Vitor e Maicon, foi feito. Payet e Coutinho tem que jogar junto, foi feito. A dupla de volantes tem que ser o Matheus Carvalho e o Hugo Moura, porque são mais físicos, foi feito. O Puma Rodrigues tem que ser testado na ponta direita, tem capacidade, foi feito. Então, assim, o que dá pra ser feito, tá feito. Você vê no segundo tempo, ele faz as substituições, aí você vê entrando Jean David e Pablo Galdames. Quantos outros times da Série A vão ter uma opção como Jean David e Pablo Galdames pra segunda etapa? Em questão de qualidade, assim, o Galdames a gente não precisa nem prolongar muito aqui, né? A gente sabe o que ele é, o que ele joga e o que ele não joga, no caso, né? O Jean David, assim, não tem produzido, não tem contribuído. Aí você tinha o Emerson Rodrigues em campo antes da entrada do Jean David, que vamos combinar também, né? Assim, poupa tempo, assim. O Maxime Rodrigues, que eu sou suspeito, eu sou culpado, assim. Eu pedi muito o Maxime Domingues como titular, testado e tal, não sei o que. A gente tinha visto muito pouco dele, de fato. Me arrependi. Eu acho que pode continuar no banco. Muito mal, mais uma vez. Então, assim, as peças não ajudam. O Verratti tá produzindo menos. Eu não sou de culpar o Verratti. Eu acho que o Verratti, ele é um jogador que, se o entorno funciona, ele funciona. O entorno não tá funcionando, ele não vai funcionar.
Mas assim, tem tudo isso pegando, o individual tá pesando muito. Então, mais uma vez, reafirmar aqui, o Paiva pra mim não é culpado. O Paiva segue, por exemplo, nessa segunda passagem dele, né, digamos, depois da saída do Álvaro Pacheco, porque ele tem ali um hiato entre Ramon Dias e Álvaro Pacheco, mas assim, nessa segunda passagem, ele tem um aproveitamento melhor que o Bahia, por exemplo, do Rogério Ceni. Sabe, ele tem um dos melhores aproveitamentos do segundo turno. Isso quer dizer que ele pode errar pra sempre, que ele vai continuar sendo passado pano? Não, não é isso. Mas você vai falar com um cara que tem dado resultado em campo, apesar das 7 partidas seguidas sem vencer, esse cara não presta, esse cara não serve. Entende? Então eu sou muito contra isso. Essa é a minha visão sobre a partida. E assim, foco total, sábado, né? Eu acho que torna-se imprescindível que o Vasco, no mínimo, deixe uma boa impressão dentro de campo. Eu nem falo vencer como se fosse obrigação, porque o Atlético, ele é mais time que o Vasco. É um time forte e que, diferente do Vasco, usou a cabeça, poupou contra o Fortaleza, então vai chegar com força total no sábado, fora de casa, contra o Vasco, vai dar o seu melhor. Então o mínimo é a postura ser convincente. É o time chegar mais concentrado, mais focado, errar muito pouco, né? E se o resultado vier, pô, maravilha, esquece crise, esquece problema. Se a gente tá na final do Copa do Brasil, esquece, tá tudo bem. Mas, assim, se provavelmente, que é o caso, não avançar pra final, cara, tem que fazer milagre nessas últimas 10 rodadas, porque a zona de rebaixamento tá próxima. Eu não sou aquele cara que gosta de dar as más notícias, aquele mensageiro do apocalipse, como muitos youtubers aqui são, mas é um risco real. E a gente não tem elenco pra ficar lutando muito não. Nossa sequência final, ela é muito perigosa. Pelo menos os clássicos, a maioria já passou. Tem um contra o Botafogo ainda fora de casa pra ser disputado, mas a maioria já passou. Agora, jogos grandes, jogos difíceis, então precisa pelo menos garantir a ida pra final da Copa do Brasil, porque aí o astral do time fica lá em cima, e aí, baseando-se nisso, dá pra tentar uma reação, alguma coisa do tipo. Se cair da Copa do Brasil, é um Deus nos acuda. Contra o Cuiabá, no próximo quinta-feira, eu acho que é de fato a grande temperatura, o grande termômetro, assim. Se não vence o Cuiabá em São Januário na próxima quinta-feira, independente de ir ou não pra final da Copa do Brasil, cara, tá determinado. Vai ser um final de ano caótico, tal qual o do ano passado. E aí, realmente, assim, tem que ser pensado muita coisa, até mesmo a qualidade do Paiva. Mas até aqui, eu ainda acho que ele tem sido coerente com o que ele pensa, e eu coloco muito mais nos erros individuais dos atletas do que no próprio Paiva. Bom, essa foi minha opinião, você pode concordar ou discordar, fica à vontade. O objetivo desse vídeo é basicamente fazer uma análise, mas eu não sou dono de nenhuma verdade, você também pode fazer a sua. Então comente aqui embaixo, participe, debata comigo, eu quero debater. E bom, se você gostou desse vídeo, considere deixar um like, isso ajuda não só a mim, mas a você também, pois você está dizendo ao algoritmo que você gostou desse vídeo e ele vai te recomendar mais conteúdo desse tipo, não só da Analisa Vasco, como de outros canais também. O mesmo vale para inscrição. E, claro, indicar nossas redes sociais. A gente está em vários lugares, no Twitter, no Facebook, Instagram, Threads, Blue Sky, TikTok, sob o @AnalisaCRVG. Então segue a gente por aí para você acompanhar os conteúdos de Vasco. E, claro, conheça o nosso site analisavasco.com. Por lá teve, por exemplo, a resenha dessa partida antes desse vídeo ir ao ar. Então, conteúdo um pouco mais fresco, mais inédito. Claro, notícias e comentários, opiniões, tudo isso você encontra lá também. Tamo junto, galera. Até a próxima e tchau.